capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Deus abençoe, irmão Cristo. Todos já acharam? Vamos ler com que seu santo bom espírito. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixar-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Essa passagem aqui são apenas 3 versículos, mas são 3 versículos que nos mostram como que foi o chamado de Eliseu. Né, irmãos? E quando a gente olha para o chamado de Eliseu, se nós também fomos chamados por Deus, em muitas coisas a gente também vai se identificar, né? E a gente vê que a primeira coisa é que Eliseu não estava querendo ser um profeta de Deus, né? Eliseu, irmãos, não estava sonhando: se eu pudesse ser um profeta de Deus, se Deus me chamasse, como eu ia ser feliz, como eu ia ser realizado, puxa vida, ia ser um sonho, se eu pudesse ser um profeta de Deus. Não, irmãos, esse não era Eliseu. Eliseu era um homem de negócios, né? Eliseu estava lá com a sua junta de bois, estava lá com o seu aparelho, né, que ele usava para arar a terra, para fazer a sua plantação. Não somente ele, mas com os teus servos. Ele tinha servos ao dispor deles. Irmãos, era um empresário. Eliseu, irmãos, o que ele queria, era prosperar nessa terra. O que ele queria: ter uma vida confortável, ter uma vida bem-sucedida, quem sabe expandir os seus negócios. Esse era Eliseu, irmãos, antes de ser chamado. E essa é a vida de todo mundo antes de ser chamado. Todo mundo, irmãos, quer ter uma vida boa. Todo mundo está lá sonhando em comprar uma casa, em comprar um carro. Todo mundo está querendo ter uma vida estável, ter uma vida confortável, crescer profissionalmente. Se você tem um negócio próprio, talvez você queira expandir os seus negócios, prosperar. Irmãos, essa é a vida de todo mundo. Essa é a vida de todo mundo. E antes de ser chamado, é a vida dos ímpios lá do mundo, e essa é a vida de muitos crentes dentro da igreja também, né? Muitos crentes estão dentro da igreja e eles estão buscando as mesmas coisas que eles buscavam quando eles estavam lá no mundo. Muitos crentes estão dentro da igreja esperando a hora da palavra para buscar a prosperidade, para buscar a solução dos problemas, para buscar uma vida boa, né? Para fazer o seu negócio prosperar, para fazer as coisas dar certo. Essa é a vida de todos aqueles que não foram chamados, né? E a gente, irmãos, vai seguir nessa jornada até a morte, se Deus não interromper o curso natural da nossa vida. Se Deus não vir, Deus não intervir e Deus não nos chamar, os ímpios vão passar a vida inteira buscando a paz, prosperidade, satisfação, né, irmãos? E os religiosos vão passar a vida inteira dentro da igreja na mesma condição, buscando a mesma coisa, só que usando Deus para esse tipo de coisa. Então, se Deus não vem, Deus não interrompe o curso natural da nossa vida, se Deus não vem e não nos dá uma nova razão de viver, um novo propósito para existir,
Se Deus não faz com que nós venhamos a enxergar aquilo que realmente é importante nesse mundo, que é viver uma vida para a glória de Deus, irmãos, é simplesmente desse jeito que a gente vai viver. E muitos crentes vão passar a vida inteira dentro da igreja e vão morrer, irmãos, buscando as coisas dessa terra, buscando as coisas dessa vida, buscando as coisas desse mundo, porque nunca foram chamados por Deus, né, irmãos? E a gente vê que Deus chamou Eliseu. Eliseu estava nessa condição aqui. Essa era a condição de Eliseu. E Elias, que foi usado por Deus para chamar Eliseu, Elias não vai chamar Eliseu porque Eliseu era uma pessoa muito trabalhadora, né? Elias não olhou para Eliseu e falou assim: eu vou escolher Eliseu porque Eliseu é um homem muito trabalhador, um homem muito dedicado. Sabe, Eliseu, ele era empresário e ele estava lá trabalhando junto com os seus servos. Muitos empresários ficam em casa lá e deixam os empregados trabalhando lá. Eliseu está junto lá, colocando a mão na massa, né? Fazendo o negócio prosperar. Elias não olhou para Eliseu e falou assim: esse aí vai dar um ótimo trabalhador para o reino de Deus. Esse aí, eu vou chamar ele porque ele é muito dedicado, uma pessoa esforçada. Não, irmão, não foi por isso que Eliseu foi chamado, irmãos. Eliseu foi chamado por graça, irmãos. Favor imerecido. Ele foi chamado simplesmente por causa da misericórdia de Deus. Não porque ele era bom, não porque ele era trabalhador, não porque ele era dedicado. E assim também somos nós quando somos chamados por Deus. Deus não interrompe o curso natural da nossa vida, do erro, do engano, porque nós somos muito bons, porque nós somos trabalhadores, né? Porque a gente é muito esforçado. Irmãos, então é preciso entender, irmãos, a condição que nós estávamos quando Deus nos chamou. Não tem ninguém numa condição boa, irmãos. Quer seja um ímpio lá do mundo, quer seja um religioso dentro da igreja, não existe ninguém numa condição boa. Não existe ninguém que foi chamado porque era especial, porque estava acima dos demais, né? Porque possuía assim uma capacidade muito boa assim de se comunicar. Deus falou assim: eu tenho que chamar esse aí, porque esse aí, eu preciso dessa capacidade dele de se comunicar aí pro meu reino. Não, ninguém está sendo chamado pelas suas qualidades. Nós somos chamados, irmãos, pelo beneplácito da vontade de Deus, pela vontade desconhecida de Deus, que não é baseada em nossos méritos, na nossa capacidade, no quanto nós nos esforçamos, no quanto nós somos dedicados. É simplesmente pela misericórdia de Deus. E isso é muito importante, irmãos, para que nós venhamos a enxergar nós mesmos e para que nós venhamos a falar sobre nós da maneira correta, né? A gente não fala sobre nós, não, porque eu sou uma pessoa muito esforçada, porque eu sou alguém que congrega, porque eu sempre fui alguém que se dediquei, porque eu sempre fui alguém que congreguei, eu sempre busquei a Deus, eu sempre fui uma pessoa comprometida com o reino. Não, irmãos, quando nós falamos de nós mesmos, nós falamos assim: eu era uma pessoa perdida, eu congregava toda semana, 3 vezes na semana, mas um perdido. Eu só buscava as coisas dessa terra, as coisas dessa vida. Quando buscava a palavra lá, era para solucionar meus problemas, totalmente perdido. Mas Deus agiu de graça, de misericórdia, e de repente interrompeu o curso natural da minha vida e fez com que eu caminhasse num novo propósito, numa nova direção. Deus totalmente mudou a minha vida e hoje eu tenho uma nova razão para viver. Irmãos, é assim que nós nos referimos a nós mesmos. Irmãos, nunca nos vangloriando em nossas capacidades, na nossa condição, no nosso trabalho, na nossa dedicação, nos nossos dons. Não, irmãos, sempre se referindo à misericórdia de Deus, à graça de Deus. Porque se não foi a graça de Deus que nos chamou, pode ter certeza que você nunca foi chamado por Deus. Ou é a graça de Deus que nos chama, ou é a misericórdia de Deus que interrompe o curso natural da nossa vida e nos faz viver de maneira diferente. Irmãos, não tem ninguém sendo chamado, não tem ninguém sendo movido por Deus, não tem ninguém caminhando na verdade, só a graça nos resgata. E foi por esse motivo que Eliseu foi chamado, e é por esse motivo, irmãos, que nós somos chamados do engano também,
Quer nós sejamos um perdido do mundo, quer nós sejamos um perdido dentro da igreja religioso, sabe? Ou a graça de Deus nos salva, ou nós nunca poderemos despertar a nós mesmos, nunca poderemos salvar a nós mesmos. E quando nós olhamos para essa passagem aqui, quando nós olhamos para o chamado de Eliseu, sabe, o que nós vemos é que o chamado é sempre algo inesperado, irmãos. E Eliseu não estava esperando ser chamado. Eliseu, irmãos, não se programou para ser chamado. Eliseu não falou assim, não, hoje não vai ser um dia de trabalho qualquer, hoje vai ser o dia que eu vou ser chamado. Não, irmãos, o chamado é sempre algo inesperado. O chamado, irmãos, muitas vezes os crentes, irmãos, eles estão se programando para serem chamados. Não, eu não estou podendo congregar agora, sabe que eu estou fazendo umas coisas aí, mas espera até eu comprar um carro novo aí para você ver, aí eu vou caminhar com Deus, aí eu vou ser um crente dedicado, que agora não está dando para caminhar com Deus, né? Mas eu vou me programar para caminhar com Deus daqui a 3 meses, daqui a 3 anos, sabe, eu estou fazendo uns cursos aí, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, sabe, eu sou uma pessoa muito jovem ainda, eu vou aproveitar bastante a vida, vou aproveitar bastante o pecado, quando eu estiver velhinho, aí eu vou ser chamado. Não, mas a gente não se programa para ser chamado, irmão. O chamado simplesmente é algo que acontece. O chamado simplesmente é algo que interrompe o curso natural da nossa vida, né, irmãos, e nos coloca num novo propósito, e é sempre algo que nós não esperamos. Não é algo que a gente previu, não é algo que a gente quis, não é algo que a gente esperou. Não, irmãos, é sempre inesperado. Sempre inesperado. Então, se Deus nos chama hoje, irmãos, é hoje. É para a gente mudar a nossa vida hoje. Se o chamado não muda a nossa vida hoje, não adianta você achar que pode se programar, né, para começar uma nova vida daqui a 1 ano, daqui a 3 meses, daqui a 10 anos. Sabe, isso não existe, irmãos. O chamado de Deus, ele simplesmente, irmãos, nos mostra uma realidade que nós nunca víamos antes. E por que nunca víamos antes? Porque estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos. Então você era incapaz de enxergar, né, irmãos, a verdade. Você era incapaz de caminhar pela verdade. Você era incapaz de ter um propósito maior para caminhar nesse mundo. Você só podia caminhar buscando as coisas dessa terra mesmo. Por quê? Porque você estava morto em seus pecados, seus delitos. Mas de repente, irmãos, quando Deus nos chama, Ele é inesperado. Fala, meu Deus, olha só, estou enxergando um novo propósito, estou enxergando um novo caminho, sabe? Eu tenho uma nova razão de viver. Sabe, eu sempre fui na igreja para buscar a solução dos meus problemas. Sabe, hoje eu vou na igreja para cultuar a Deus. Hoje eu vou na igreja, né, para conhecer a Deus na sua palavra. Puxa vida, sabe, eu não consigo mais viver da maneira como eu vivia antes. Sabe, irmãos, é isso que acontece quando Deus nos chama. Por que hoje em dia nós temos crentes, irmãos, que conseguem, ao mesmo tempo que eles parecem ter sido chamados, eles conseguem viver de maneira como nunca foram chamados? Não, mas como é que eles conseguem ouvir a verdade e dizer amém para a verdade? Nossa, que palavra, que interessante, hein? Palavra gloriosa. Eu aprendi muito nesse capítulo aqui, hein? Aprendi muito. Essa palavra aqui esclarece muitas coisas sobre a verdade da palavra de Deus. E de repente ele ouve a outra palavra lá, Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a vitória, e Deus está entrando. Poderosa palavra também. Deus falou forte no coração. Sabe, mas como é que alguns crentes conseguem viver nessa ambiguidade? Como é que os crentes conseguem ir num culto onde se cultua a Deus e de repente vai num culto onde ele cultua a si mesmo, as suas vontades, aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta, né, irmãos? Ele é o centro da pregação, é a necessidade dele, aquilo que ele sabe. Mas como é que alguns crentes conseguem caminhar desse jeito? Sabe, eles conseguem caminhar desse jeito porque eles nunca foram chamados. Né, irmãos, é uma verdade simplesmente teórica, né? É uma verdade teórica. Quando ele ouve a verdade da palavra de Deus, é apenas algo teórico, não é algo que move o seu coração, não é algo que faz com que verdadeiramente ele se alimente daquilo e ele caminhe por aquilo. Não, ele simplesmente acha interessante e
de repente passa, o diabo vai e arranca a palavra do coração dele, né? Como Jesus Cristo contou naquela parábola lá do semeador, né? Elas ouvem a palavra, recebem com alegria, mas de repente o diabo vem e arranca a palavra do coração e lá está ele na ambiguidade de novo, né, irmãos? E o chamado de Eliseu foi algo totalmente inesperado, e a gente vê que havia 12 juntas de bois, e o texto bíblico vai dizer, irmãos, que ele estava com a 12ª, né? Eliseu estava na 12ª. Elias passou pela primeira junta de boi, passou pela segunda, passou pela terceira, passou pela quarta. Quando chegou na 12ª, na última, aí Elias jogou a sua capa. É esse daqui que Deus vai chamar, né? Por que Deus não chamou a quinta? Por que Deus não chamou a primeira? Por que Elias não chamou todo mundo? Né, irmãos, essas são as perguntas dos crentes hoje. A pergunta dos crentes hoje é: mas por que Deus não move? Por que Deus não faz uma obra com a minha esposa? Por que Deus não faz uma obra com o esposo? Por que Deus não faz uma obra com meu pai, com a minha mãe? Por que Deus não chama o meu filho? Por que Deus não chama todo mundo? Puxa vida, as pessoas estão lá dentro da igreja, congregando 3 vezes na semana, esforçado, dedicado, não perde um culto, está lá buscando as coisas dessa terra, as coisas dessa vida. Sabe, por que Deus não move o coração deles? Por que Deus não faz eles enxergarem a verdade? Sabe, irmãos, essa é a pergunta errada, irmãos. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: por que Deus moveu o meu coração? Porque eu estava tão perdido quanto eles. Eu estava lá buscando as coisas dessa terra como eles. A pergunta é: por que Deus moveu eu? Se não havia merecimento nenhum em mim, se não havia condição nenhuma em mim. Sabe, todo mundo está perdido, todo mundo está condenado, todo mundo está caminhando para o inferno. A pergunta não é por que Deus não salva todo mundo. A pergunta é: por que Deus salvou você? Né, irmãos? Por que Deus agiu de graça e de misericórdia para conosco? Porque se está todo mundo perdido, né, irmãos, todo mundo merece o inferno, e se tem que ser salvo pela graça, então Deus salva quem Ele quer, irmãos. Não adianta a gente ficar questionando Deus e perguntando para Deus por que Ele não salva todo mundo, ou por que Ele não salva esse, por que Ele não salva aquele. Sabe, irmãos, nós somos gratos porque Ele nos chamou, porque Ele moveu o nosso coração. Sabe, porque Ele fez com que nós enxergássemos um verdadeiro propósito. A gente não fica com raiva e indignado com Deus, por que Ele não chama os outros? Não, irmãos, a gente se alegra porque Ele tem nos chamado, e a gente ora a Deus para que Deus possa despertar os outros. Mas Deus desperta se Ele quiser. Irmãos, Deus chama quem Ele quer. Porque está todo mundo perdido. Os religiosos, eles não estão numa condição melhor. Eles estão lá, estão perdidos. Estão buscando os desejos do seu coração, e eles procuram falsos mestres que vão alimentar o seu coração caído. Por que existem falsos pregadores? Por quê? Porque as pessoas gostam de se alimentar, né, irmãos? Gostam de se alimentar dos desejos do seu coração. E o que o ser humano, o que o coração caído do ser humano quer? As coisas desse mundo. O ser humano caído não quer Deus. A não ser que Deus venha, que Deus mova, que Deus transforme e que Deus faça uma obra, né? E a gente vê, irmãos, que Deus está chamando Eliseu, né? Deus está movendo o coração de Eliseu. E o que vai acontecer, irmãos? Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixar-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. Eliseu entendeu, irmãos, que Elias estava chamando ele. Eliseu entendeu que Deus o estava chamando. E o que ele vai fazer? Não, deixa eu despedir do meu pai, deixa eu despedir da minha mãe, deixa eu dar um beijo nele, deixa eu dar um abraço nele. E Elias vai dizer: vai, mas volta. Volta depressa, lembre-se do que eu te fiz, lembre-se que agora você tem uma prioridade.
Lembre-se que agora você tem algo mais importante para colocar na frente, sabe, do que a tua família. Você não pode deixar afetos, interferirem no teu chamado. Lembre-se daquilo que eu te fiz. Vai, mas volta. Irmãos, quantos crentes, irmãos, muitas vezes vão e não voltam mais? Irmãos, quantos crentes, irmãos, eles são chamados, a palavra de Deus fala com eles, sabe, mas de repente, irmãos, eles querem resolver alguma coisa, eles querem colocar as coisas em ordem, e de repente eles se perdem nos afazeres, de repente eles se perdem na família, de repente eles colocam outras coisas na frente, de repente ele não volta mais. Falar, não dá tempo, né, irmãos? Agora, não dá tempo. Eu sou uma pessoa muito importante agora, sabe? O meu negócio está crescendo demais, eu estou expandindo muito, estou ganhando muito dinheiro e não está dando tempo de voltar. Não está dando tempo de voltar, não. Eu vou, mas eu não consigo voltar mais. Sabe, eu estou com meus familiares, eu estou tendo alguns problemas com os familiares e não está dando para voltar mais. Sabe, irmãos? E a palavra de Deus está dizendo, lembre-se daquilo que é importante. Sabe, lembre-se da sua responsabilidade. Sabe, lembre-se do que é importante, o que você deveria colocar em primeiro lugar. Quando Eliseu fosse lá despedir do seu pai, da sua mãe, eles poderiam dizer, não, meu filho, não vai, meu filho, por favor, não vai, meu filho, fica aqui com a gente, meu filho. Você pode ter um futuro brilhante, meu filho, você já está aí com os teus servos, meu filho, você já está aí com as tuas juntas de boi, sabe, o negócio está prosperando, e meu filho, você pode ter um futuro, não vai, meu filho, por favor, não vai, meu filho. Sabe, poderia acontecer esse tipo de coisa. Quantas pessoas não viram para muitos crentes e dizem, não, você tem que pensar em si mesmo, você tem que pensar no teu emprego, você tem que pensar na tua família, você tem que colocar o teu filho em primeiro lugar, sabe? Você tem que colocar o teu emprego em primeiro lugar, sabe? E é assim que você tem que caminhar, caminha com Deus se der, deixa para Deus que não, irmãos, vai, mas volta. Sabe, a gente não está pedindo para as pessoas, irmãos, abandonarem os seus empregos. A gente não está pedindo para as pessoas abandonarem os seus filhos, abandonarem os seus negócios. Não, irmãos, a questão é, lembre-se do que é importante. Lembre-se do que é a prioridade. Lembre-se que Deus te chamou. Lembre-se que Deus moveu o teu coração. Não é que adianta nós sermos profissionalmente bem-sucedidos, nos tornarmos uma pessoa muito importante, ganharmos 50 mil reais por mês e perder a alma no fim das contas. Irmãos, quando Deus nos chama, irmãos, nós temos esse senso do que é prioritário, o que é importante, o que é essencial. Irmãos, a gente não se perde no emprego, irmãos, a gente não se perde em laços familiares, a gente não se perde em nada, irmãos, a gente sabe o que é prioridade. A gente sabe o que é importante, a gente sabe o que é que a gente deve colocar em primeiro lugar, a gente se lembra daquilo que Deus fez na nossa vida. Não, Deus me moveu, Deus me mostrou a verdade e não há como eu virar as costas para a verdade, não há como eu fingir que nunca fui chamado, sabe, não há, sabe, eu preciso ter essa prioridade, eu preciso ter esse compromisso. Por quê? Porque eu fui chamado, Deus moveu o meu coração. Irmãos, é isso que acontece quando Deus nos chama. Existe uma prioridade, irmãos. Quantos crentes que a prioridade deles, irmão, é com a placa da igreja? A igreja se corrompe, a igreja está deturpando a Bíblia, a igreja está mandando ele ler listas lá que estão indo contra as verdades da palavra de Deus, mas o compromisso dele é com a igreja, o compromisso dele é com a placa da igreja, o compromisso dele é com o cargo. Então, ele não tem esse senso do que é importante, que é a verdade da palavra de Deus. Não, ele vai na igreja, ele congrega, mas a prioridade não é a palavra, a prioridade é o cargo, a prioridade é a placa da igreja, e a igreja se corrompe, ele se corrompe junto. Se a igreja estiver caminhando com Deus, aí ele está caminhando com Deus. Aí, irmãos, não podemos, irmãos, depender de situações favoráveis para caminhar com Deus. Sabe, você não pode depender de alguém,
né, irmãos, te empurrando para você poder caminhar com Deus. Se a pessoa estiver te empurrando para os caminhos de Deus, aí você caminha com Deus. Se a pessoa estiver te empurrando para o inferno, aí você vai para o inferno. Não, irmãos. Nós, por nós mesmos, se formos chamados, devemos enxergar o que é prioridade e o que não é prioridade. O que é certo e o que não é certo. E o que vai acontecer, irmãos? Eliseu voltou. O texto bíblico vai dizer: Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de boi e os matou. Queimou a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. O que Eliseu vai fazer? Eliseu voltou, e quando Eliseu voltou, irmãos, ele matou os bois dele, e ele queimou os aparelhos do boi para cozinhar a carne. Por que Eliseu, irmãos, matou os bois? Porque ele sabia, irmãos, nesse chamado eu sei que eu vou passar dificuldade. Nesse chamado eu sei que vai vir luta. Eu sei que vai vir prova. Sabe, se eu tiver com esses bois aqui em ordem, se eu tiver com os meus aparelhos aqui em ordem, quando vier a dificuldade eu vou pensar em voltar. Se quando vier a luta, quando vier a prova, eu vou pensar assim: não, eu vou caminhar com Deus, mas se não der certo, eu vou voltar, eu vou deixar os bois prontos aqui, eu vou deixar os meus aparelhos guardadinhos aqui, eu vou tentar caminhar com Deus, mas se não der certo, já está tudo no esquema para mim voltar a ser o que... Não, irmãos, Eliseu matou os bois, usou os próprios aparelhos para assar a carne do boi, para não ter chance de voltar. Para não ter como ele voltar. Não, eu não posso nem pensar em voltar, porque eu já matei os dois. E já queimei os aparelhos. Irmãos, quantos crentes, irmãos, eles estão caminhando com Deus, mas eles não mataram os bois, irmãos. Eles não queimaram os aparelhos. Eles estão caminhando com Deus, mas eles estão lá o tempo inteiro lembrando os aparelhos, lembrando, eu vou tentar caminhar com Deus, mas se não der certo eu vou voltar a ser o que eu era antes. Eu vou voltar a caminhar do jeito que eu estava caminhando. Estou tentando. Sabe, irmãos, quando nós somos chamados por Deus, irmãos, nós entendemos como Eliseu. Não há como voltarmos a ser como éramos antes. Não há, irmãos, como nós irmos para o culto e querer ouvir na palavra, irmão, se o problema vai ser solucionado ou não. Se é para mim viajar ou não, você vai na igreja cultuar a Deus, aí para saber se é para viajar. Não, irmão, não dá mais para caminhar desse jeito quando Deus nos chama, irmãos. Né, irmãos? E isso, irmãos, isso muitas vezes gera um conflito em muitas pessoas. Gera um conflito em muitas pessoas, mas quando Deus nos chama, a verdade é algo que nos faz, irmãos, a sabermos que não dá mais para ser como era antes. Você não tem como nascer de novo e voltar a ser uma velha criatura. Se você ressuscitou e não é mais um morto, sabe, irmãos, não dá para você voltar a ser morto. Né? Se nós estamos num nível superior de vida, se nós temos um propósito correto agora de caminhar, que é glorificar a Jesus Cristo, é ter nele a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa satisfação, se nós estamos nesse nível superior de vida, sabe, irmãos, não dá para voltar a viver num nível inferior. Por isso que Eliseu vai matar os bois. Por isso que Eliseu vai queimar os aparelhos, porque, puxa, eu sei que esse chamado é um chamado que não tem mais volta. Eu vou e eu não tenho mais volta. E para mim não ficar tentado a voltar, sabe o que eu vou fazer? Vou matar os bois, queimar os aparelhos. Né? Para que nós não venhamos a ser tentados, irmãos, a voltar para o erro, voltar para o engano, voltar para a mentira. O que a gente faz? A gente se apega à verdade da palavra de Deus. A gente se apega à verdade da palavra de Deus, a gente joga fora as nossas experiências, a gente joga fora as nossas experiências, tudo aquilo que a gente acha que nos fez cristão de experiência, a gente joga fora e fica com a palavra de Deus, irmãos. Porque as nossas experiências, muitas vezes, elas não condizem com a palavra de Deus, irmãos. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente tem ela como aquilo que move o nosso coração, irmãos, a gente faz como Eliseu, a gente mata os bois, a gente joga as experiências fora, né, irmãos? Aquilo que autenticava a nossa vida cristã antes, não, mas
aconteceu comigo, sabe, eu ia na igreja lá, falou sobre o carro lá e o carro apareceu na minha vida. Então realmente aquilo é a palavra de Deus. Não, irmão, as tuas experiências não validam a tua vida cristã. Aquilo que valida a nossa vida cristã, irmãos, somos nós olharmos para a Bíblia e fazermos ela ser real na nossa vida, irmãos. Fazermos ela nos mover. Não as nossas experiências, não aquilo que aconteceu conosco, mas aquilo que a Bíblia diz. Porque em todas as religiões existem experiências. Existem experiências no budismo, no espiritismo, todas, sabe? E nem por isso aquelas experiências validam aquelas religiões. Aquilo lá é tudo engano, aquilo lá é tudo mentira. E se nós temos apenas experiências para comprovar nossa vida cristã, sabe, nós estamos tão perdidos quanto eles. Nós temos algo superior que nós nos apegamos, que nós proclamamos, que é o Evangelho, irmãos. A verdade da palavra de Deus. O que vai acontecer com Elias, irmãos? Elias vai deixar de arar a terra agora e vai começar a semear a palavra de Deus nos corações das pessoas. É isso que ele vai fazer agora, irmãos. Ele vai parar de enxergar as coisas dessa terra, as coisas dessa vida, e vai começar agora, irmãos, a enxergar as coisas eternas, as coisas celestiais. O quanto nós temos que falar para os crentes hoje, não andeis ociosos dizendo que comeremos, que beberemos, sabe? Porque Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas buscai o seu reino e a sua justiça. Jesus falou, irmãos, mas os crentes continuam vindo na igreja dizendo, mas o que eu vou comer? Mas o que eu vou vestir? Mas e a minha dificuldade? Mas e a minha prova? Mas e a minha luta? Né? E está escrito lá, não andeis ociosos dizendo que comeremos, que beberemos. Aí no próximo culto ele vem, não, mas o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Mas como é que eu vou passar por essa dificuldade? Como é que... Sabe, irmãos, a nossa vida, irmãos, é depositarmos em Deus a nossa confiança, a nossa esperança. Sabe, estar com a nossa casa edificada em Jesus Cristo, irmãos, significa que nós somos constantes porque nada abala Jesus Cristo. E os crentes hoje são abalados o tempo todo. Cada hora o crente está de um jeito. Uma hora ele está alegre, outra hora ele está triste, uma hora ele está satisfeito, outra hora ele não está satisfeito mais. Sabe, uma hora vamos caminhar, vamos fazer a vontade de Deus e vamos lá, bota culto todo dia aí, irmão. Outra hora já não quer congregar mais. Sabe, irmãos, por quê? Porque a casa dele está edificada em circunstâncias. Quando as circunstâncias são favoráveis, o crente está todo alegre, todo feliz. As circunstâncias estão favoráveis, agora eu vou caminhar com Deus. Agora eu sou firme, estou firme agora. Em circunstâncias favoráveis, quando a circunstância não é favorável, meu Deus, o crente cai, o crente desanima, o crente está triste, o crente não quer viver mais. Tem alguns que entram em depressão, tem outros que se suicidam. Sabe, irmãos, se nós entrarmos dentro da igreja para prestar um culto a Deus, né, irmãos, e se nisso nós estivermos edificando a nossa casa, nada nos abala, irmãos. Não importa se as circunstâncias são favoráveis ou não, nós somos constantes, porque a fonte da nossa alegria, a fonte do nosso contentamento, a fonte da nossa satisfação é Jesus Cristo. E o que vai fazer Jesus Cristo ser abalado? Nada, irmãos, nada. Por isso, irmãos, que quando nós somos chamados, quando verdadeiramente Deus moveu nosso coração, nos transformou, nós encontramos uma nova alegria de viver, irmãos, e isso nos traz um contentamento, uma satisfação, de que ainda que o mundo inteiro desabe, irmãos, ainda que nada seja favorável, nós conseguimos superar toda dificuldade, toda prova e toda luta. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.